E no próximo conteúdo, a gente vai falar de algo aqui que está muito, muito em alta, em evidência, o tal do chat GPT, né? Dá para usar, não dá para usar, serve para uma coisa, não serve para outra. E para falar de uma fórmula de sucesso para usar no marketing de performance, utilizando o chat GPT, eu chamo aqui para o palco Ricardo Rodrigues, Head de Produto da Wake. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, difícil entrar aqui depois dessa última palestra, né? Super legal, super engajadora aí, mas vamos lá. Gente, boa tarde. Meu nome é Ricardo Rodrigues. Eu sou líder de produtos da Wake. A Wake é uma marca nova da Local Web. É uma junção de 6 empresas. Uma das empresas que compõem essa marca é uma empresa que eu fundei chamada Social Miner em 2014. Ela foi adquirida pelo grupo Local Web. E a gente criou essa marca para atender grandes clientes, né? A gente tem um portfólio imenso de ferramentas e soluções dentro da Local Web para atender desde quem está começando, né, quem está escalando, mas a gente também tem uma marca específica para atender grandes clientes, desde Magazine Luiza, Riachuelo, Natura, são clientes que a gente atende com essa marca, mas os desafios são os mesmos. Então, eu trouxe esse tema aqui para falar com vocês hoje, com base nesses últimos 10 anos que eu venho trabalhando com tecnologia, marketing, e aí trazendo um pouco desse contexto de chat GPT, menos pela bolha, né, e tudo que estamos falando, e do hype, né, da gente falar de chat GPT, mas para trazer um pouco de como eu utilizo na prática e como isso pode estar associado com marketing de performance, que a gente sabe que fazer marketing é legal, mas no final do dia o que a gente precisa é vender, a gente precisa ter um retorno sobre o investimento de tudo que a gente está fazendo. Bom, eu trouxe 3 tópicos aqui para a gente trabalhar, e esses 3 tópicos, eu diria assim que eles abrangem desde um cliente grande, assim, top 10 do Brasil, até o menor cliente, assim, são três frentes de trabalho de performance que eu vejo funcionar para qualquer tipo de cliente, de todos os tipos de segmentos que eu já trabalhei, né? E aí eu acho que talvez não seja novidade para vocês, mas eu trouxe isso daqui como transformar o seu visitante em cadastros, como a primeira oportunidade, a gente vai ter 3 fases dessa, onde eu vou falar um pouquinho de um exemplo e de como o chat GPT poderia ser usado. Bom, primeiro, acho que é importante a gente lembrar, quem tem e-commerce aqui, se vocês olharem para as plataformas de análise, né, Analytics, se vocês usam o Google Analytics, ou se vocês usam a própria plataforma, vocês vão ver que a maior parte das pessoas que chegam na sua plataforma não vai comprar, né? Então, mais de 90%, o número, para ser mais exato, no Brasil é 98%, 97% das pessoas que chegam não vão comprar. Então, o que a gente faz com essas pessoas que você já investiu, você já pagou mídia, essas pessoas já fez propaganda, essas pessoas chegaram no seu site e não vão comprar? Elas odeiam a sua marca? Não. Elas só não estão ainda na fase de compra. Então, ao invés da gente ficar tentando forçá-las a comprar, a gente pode tentar identificá-las, né, criar essa oportunidade para que a gente continue conversando com elas até o momento em que ela compre. E eu trouxe um exemplo aqui, vamos ver se vai rodar. O Ed, pode dar o play aí no vídeo? Então, aqui é um exemplo de uma loja, né? Então, eu estou lá navegando dentro do site dela, e aí vai aparecer aquele famoso pop-up, né, pedindo para me cadastrar, para receber um benefício. Eu vou colocar o meu e-mail. Vou seguir, nesse caso específico, a gente pede para a pessoa também, se ela quiser, colocar o celular para já receber aquele desconto também no celular. E a partir desse momento, ela é encaminhada para uma solução de WhatsApp que já disponibiliza aquele benefício. Por sinal, essa é uma solução que roda com tecnologia Wake, mas para os clientes da Tray. Então, clientes que usam a solução de Tray e em breve clientes que usam a solução de Bag também vão ter esse recurso disponível. Mas o que eu queria trazer aqui nesse exemplo? Que é muito comum a gente falar de Lightbox, pop-ups de cadastro, experiências, né? Como é que eu pego um visitante que está no meu site para gerar o cadastro? Então, a oportunidade tem um monte de gente que não está pronta para comprar. A solução eu posso cadastrar uma parcela
desses visitantes para continuar conversando. Nesse exemplo, a gente ganhou 2 cadastros, né? A gente ganhou o cadastro de e-mail e de WhatsApp. Então, é legal porque numa interação só a gente tem 2 formas de falar com aquela pessoa. Mas eu tenho um desafio, e aí os desafios vão ficar para ChatGPT aqui, né? Qual é a melhor estratégia de comunicação? É muito comum que quando a gente vai falar com o cliente, ele fala assim, mas eu quero aquele pop-up, eu quero aquela feature, eu quero o WhatsApp, mas ele não pensa na estratégia, ou quando implementa a estratégia, ele tem dificuldade de colocar uma comunicação que vai funcionar. Porque alguém gosta de pop-up? Alguém gosta de preencher formulário aqui? Então, se a gente não tiver uma estratégia para isso, não vai funcionar. Se você não gosta, seu consumidor também não vai gostar, né? Então, o que foi a brincadeira que eu fiz aqui? Vamos ver se vai rodar aqui. Eu fiz algumas perguntas para ChatGPT, aí pode dar o play aí. O bom é que eu sou bem devagar para escrever, não fiquem agoniados aí não, né? Eu estou escrevendo tudo errado porque meu teclado vai corrigindo. Mas eu perguntei para ChatGPT 3 estratégias para cadastrar visitantes de um e-commerce. Você podia fazer isso de várias formas, né? Me dê todas as estratégias, enfim. Mas é só para começar a conversa. Então ela fala, ó, aqui estão 3 estratégias. Você pode oferecer ofertas de descontos, ela fala um pouco. Você pode criar conteúdo relevante, ter um blog. Você pode ter um programa de fidelidade, enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Se você não sabe por onde começar, comece por aí. Faça uma pergunta simples. Mas, depois eu falo assim, tá bom. Imagina que eu queira fazer alguma coisa naquela linha e eu preciso de uma comunicação para aquilo. Então, eu coloco lá, criar um texto para oferecer um cupom exclusivo. E aí eu peço para ela gerar um texto de exemplo para que eu pudesse usar num pop-up como aquele. E aí ela coloca, claro, tá aqui, cupom exclusivo para você, a gente quer celebrar o seu bom gosto, tudo mais, tem 15% de desconto, segue o cupom. Isso aqui caberia naquele pop-up? Não, né? Então ferrou. Então eu vou continuar essa conversa. Então eu vou voltar para a ChatGPT e falar assim, olha, será que você poderia pegar esse texto, aí você não precisa explicar, ela já entende pelo contexto? Você poderia criar um texto que tem um título e que o texto que vem logo em seguida tenha no máximo 140 caracteres, porque é isso que cabe naquele meu pop-up, na minha ferramenta lá de cadastro. Aí ela vai pegar isso que ela fez em cima e vai reduzir para que funcione para aquele pop-up. Então, ela me dá uma sugestão de texto com título e com um texto específico para colocar lá. Por que eu... e ainda tem mais uma coisa aqui, né? E aí eu, por fim, falo, mas será que isso daqui está legal? Será que eu estou usando todas as estratégias para, de fato, aumentar a conversão? Então, eu continuo essa conversa com ela. Estou chamando de ela aqui, não sei se que gênero vocês usam. Como aumentar a taxa de cadastros com esse cupom? E aí ela me traz, tem um destaque visual, o cupom tem que estar visível, a mensagem tem que estar clara. Se você puder, fale de urgência, né? De repente é por tempo limitado. Simplicidade, o call to action, né, que é o botão ali, né, para facilitar que a pessoa consiga se cadastrar, conteúdo exclusivo, se você puder segmentar isso daí, se você puder testar e tudo mais. Tudo isso aqui pode parecer que não tem nada de novo, mas no dia a dia, na correria, a gente precisa entregar. E não dá tempo da gente fazer uma reunião com 5 pessoas para falar, gente, quais são os pontos que a gente deveria colocar para garantir? Será que não ajuda a gente bater o olho e falar assim, caramba, será que eu estou fazendo um texto que tem esses elementos, que coloca isso daqui, que melhora a minha taxa de conversão? Estou sem criatividade hoje, estou corrido, tenho que fazer a minha entrega para os meus clientes, tem um monte de pedido aberto. Cara, gera um texto aqui para mim. Eu vou usar esse texto exatamente como ele está ali? Não, mas eu vou pegar aquilo como base e vou adaptar. É sempre mais fácil a gente começar de algum lugar, né, e editar. E aí, se você não gostou do texto, você pode falar, olha, não gostei, você poderia gerar um outro texto. Ou você pode dar mais contexto, né? Aqui eu não dei muito contexto, mas você poderia falar, olha, eu sou um negócio de moda, eu tenho esse perfil de cliente, eu trabalho no Brasil, eu vendo esses tipos de produto. Eu tenho um desconto X que eu posso dar. Baseado nisso, cria um texto. E aí ela vai ser muito mais específica do que o que a gente foi aqui. Mas esse é um exemplo que eu uso muito no dia a dia, assim, porque às vezes a gente deixa passar batido e você vai bater o olho aqui e vai conseguir agilizar, enfim, vai otimizar um pouco do seu trabalho. Então, esse é o primeiro exemplo aqui de bate-bola, de quero gerar um lead
E pode parecer assim bobeira, mas, cara, o que eu vejo de cliente, não é só cliente pequeno, não, cliente grande, com time de marketing de 50 pessoas, o cara compra uma ferramenta super, né, completa e ele coloca cadastro para receber novidades. Broxante, né? Assim, você não quer que... para mim, cadastro para receber novidades é quase cadastro para receber spam, né? Assim, acho que ninguém mais cai nessa, você vai ter uma taxa de 0,01% de cadastros, e a gente já viu que quando os clientes usam o benefício correto, se você tem, eu não tenho cupom, mas eu tenho frete grátis, ou eu tenho um brinde na primeira compra, tudo que você puder colocar e deixar explícito como um benefício, isso vai ajudar na taxa de conversão, e aí quanto melhor o benefício, melhor vai ser a taxa, e você pode ir testando ao longo do tempo para entender o que vai funcionar melhor para o teu negócio. Então, essa é a primeira oportunidade aqui que eu queria trazer para a gente. Vamos para a segunda. Gatilhos comportamentais. Essa é a parte que eu mais gosto. Nos últimos 10 anos eu venho estudando sobre dados, coleta de comportamentos, como é que a gente pode usar dados para, de fato, gerar mais conversão, né? O que a gente sabe? Que, primeiro, a gente sabe que é importante fazer aquela ação de todo dia, postar nas redes sociais, fazer o nosso bom e velho e-mail marketing, falar com a nossa base. Mas quando eu estou falando de gatilhos comportamentais, eu estou falando daquelas oportunidades que a gente pode automatizar. Então, toda vez que alguém abandonar um carrinho, toda vez que alguém visitar um produto, e hoje é muito comum, a gente tem ferramental para isso, né? São ferramentas acessíveis para todos os tipos de negócio. Além de escalável, ou seja, além da gente ganhar braço, eu acho que vocês não precisam de braço, vocês devem ter um time aqui no tamanho suficiente para fazer tudo o que vocês precisam, né? Eu estou brincando porque eu falo assim, você pode falar isso para qualquer cliente, né? Não importa o tamanho da empresa, sempre vai faltar pessoas, sempre vai faltar braço. E aí, estratégias de automação são sempre uma forma de você garantir que se der dor de barriga na pessoa que tem que fazer a campanha de amanhã, se fosse um gatilho automático, não dependeria de ninguém, né? Então, se você tem uma campanha automática que roda quando alguém faz uma determinada ação, um determinado comportamento, a gente pode trabalhar com isso. Campanhas comportamentais, elas convertem de 3 a 5 vezes mais do que uma campanha pontual, aquela campanha de marketing que a gente faz todos os dias. Não é muito difícil entender por quê. Se eu sou um consumidor, não necessariamente o que o time de marketing, o que a empresa está me mandando é o que eu gostaria de receber. Às vezes tem uma promoção, você quer desovar um estoque, você quer falar de alguma coisa. Agora, o gatilho, ele sempre parte de um comportamento do consumidor final. Quem abandona o carrinho é o consumidor final, quem envia um produto é o consumidor final. Né? Então, quando você tem uma resposta a isso, isso é sempre mais bem recebido. Então, a taxa de abertura de e-mail, a taxa de clique de WhatsApp, a taxa de conversão de compra, tudo é maior. Que essa pessoa ela teve uma interação recente com a sua marca e aí você vai responder isso com alguma campanha. É isso que eu estou chamando de gatilhos comportamentais aqui, mas eu vou dar um exemplo. Esse exemplo aqui, pode rodar o vídeo, Ed, por favor? É um exemplo real das lojas Marisas, é um dos clientes que a gente atende. Então, eu abandonei um carrinho, recebi um WhatsApp, e veio lá, olha, legal. Oi, Ricardo, você está de olho nesse produto? Né, tem um link aqui para eu aproveitar aquele produto. E aí ele vai me mandar lá para o produto específico que eu estava pesquisando, enfim. Acho que o abandono de carrinho, acho que todo mundo já está familiarizado, né, com esse conceito. Mas é um gatilho importante, é um dos que tem alta conversão, porque dependendo do gatilho que você trabalha, a gente consegue entender também qual é a fase da jornada que a pessoa está. Então, por exemplo, entrei no site, é um gatilho, né? Se essa pessoa tiver identificado e eu souber dessa informação, abandonei um carrinho é outra. Qual está mais próxima da compra e qual está mais longe da compra? Né? Abandonei um carrinho está provavelmente mais próximo da compra, porque você é um comportamento que já está um pouco mais ali, né, perto do checkout, enfim, da finalização. Então, por exemplo, um gatilho de visitou a página da home é uma coisa. Um gatilho de visitou uma categoria é outra coisa. Um gatilho de visitou um produto é uma coisa. Um gatilho de visitou várias vezes um produto, a gente tem estudos que mostram que quanto mais você está próximo da compra, mais você visita um mesmo produto. E é natural, né? Você não fica lá e vai, aí você volta para aquela página, aí você vai, aí você volta. Quando você está visitando muitos, você ainda está escolhendo. Né? Então, a gente consegue identificar esse comportamento. A pessoa ainda está indecisa. Né? Então, tirando o Black Friday, que a gente visita tudo,
No restante do ano, a gente, quando começa a funilar, começa a visitar um mesmo produto, isso tem uma correlação com compra. E aí, quando você vai para um abandono de carrinho, você está mais próximo da compra, enfim, tem várias formas de olhar para isso. Então, aqui a gente tem uma oportunidade que é, quais são os gatilhos que eu posso trabalhar? Eu tenho ferramentas que eu posso utilizar para isso. Elas possuem uma taxa de conversão muito maior do que as campanhas que eu vou fazer no dia a dia, mas eu não tenho, talvez, o volume das campanhas que eu vou fazer no dia a dia, então vai ser importante ter as duas coisas, a gente já vai falar disso. E qual que é a solução? Criar, eu coloquei aqui como um exemplo, criar uma campanha de recuperação de carrinhos. E qual que é o desafio? A mesma coisa, né? Eu quero criar uma comunicação assertiva, e aí vamos lá mais uma vez para a ChatGPT ajudar a gente com essa missão. Pode rodar, Ed? Então, eu continuo a conversa, né? Não preciso abrir um novo prompt aqui, porque ela já entende esse contexto. E é importante, quando vocês estiverem usando a ChatGPT, continuar mesmo. Né? Porque dela vai seguindo tudo que já aconteceu na conversa para usar como histórico para o que você quer. E eu estou aqui, ó, cria um texto para ser enviado por WhatsApp quando um cliente abandonar o carrinho. Eu não preciso explicar muita coisa, um carrinho de e-commerce, ele já entende que a gente está falando de e-commerce, né? Ele já entende todo esse contexto. Ela coloca lá, né? Ó, não deixa a moda esperando. Olá, Ricardo. Percebemos que você estava prestes a arrasar com as suas escolhas. Tal, tal, tal. Lembre-se, estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida. E aí eu continuo a conversa. Eu vou, olha, qual é o melhor momento para eu enviar essa mensagem? Né? Tem automação, mas muitas plataformas de e-commerce, a própria Tray, você também consegue fazer isso manualmente. Né? Você vê quem abandonou o carrinho, você vai lá com o seu time e você pode mandar uma mensagem. Então ela fala, olha, dentro de 1 a 2 horas, né? É um pouco depois do abandono, um horário conveniente, evitar enviar em horário, sei lá, fim de semana, dia de semana, para não, né, você não irritar aquela consumidor ou aquele consumidor, né? E aí eu continuo a conversa aqui. Tá, mas qual é a melhor estratégia para a gente recuperar um carrinho abandonado? Vamos ver o que ela vai falar. Ela vai falar que é crucial, então, legal, a gente já sabe que é importante. Então, você pode ter um lembrete de e-mail, você pode ter uma oferta especial, você pode trabalhar com urgência e escassez, você pode falar sobre um depoimento de alguém que comprou aquele produto, né? Não adianta nada você ter um abandono de carrinho, seu checkout ser super complexo, a pessoa volta para lá e aí o checkout não está funcionando, ou você tem um monte de campos desnecessários, né? SMS, mensagens de push, segmentação inteligente. Então, todos esses elementos, mais uma vez, são formas da gente entender como se fosse um checklist, né? E a ChatGPT ela é muito boa para isso. Assim, se você falar, me dê um checklist de tudo que eu preciso verificar antes de disparar minha campanha diária, ela vai falar. Lembra, olha para isso, checa o subject, vê se você colocou todos os elementos que você precisava no HTML. Enfim, então, mais um exemplo aqui de como a gente pode trabalhar esses itens com a ChatGPT. E aí, por fim, vamos aqui para nosso último elemento, as campanhas que eu estou chamando de campanhas sazonais. Por mais que a gente tenha automação, por mais que a gente tenha inteligência, as campanhas sazonais são importantes, né? O que a marca quer falar com aquela base, quer falar com aquele cliente. E a gente tem um desafio grande aqui, né? Como é que a gente vai fazer o seu cliente te considerar, e aí quando a gente pensa em fase da jornada, né, se você não é considerado, se você não é lembrado, as pessoas não vão comprar na sua marca, né? Então, esses e-mails sazonais, às vezes eles não têm um objetivo de compra direta, você não vai falar esperando que as pessoas comprem, mas você quer ser lembrado, talvez se a pessoa viu um e-mail, viu um conteúdo bacana, ela vai lembrar que você existe, e se ela precisar de alguma coisa, a gente quer que ela lembre da gente e não do concorrente, né? Então, basicamente, tem algumas estratégias aqui para a gente fazer isso. E aqui a gente tem, de novo, um exemplo. Eu peguei até um exemplo aqui de um e-commerce bem legal, chama Plantei. Eles trabalham com plantas, enfim. Eu sou pai de planta, então tenho um monte de plantas em casa. Então, esse é um assunto que me interessa. E eu peguei um exemplo aqui, pode rodar o vídeo, Ed, de um e-mail que eles mandaram. Não, você já conhece os vasos biodegradáveis, né? E aí nota que ele é um e-mail
pouco vendedor, assim, né? Ele é um e-mail que está mais falando do que o vaso é feito, que são as melhores opções. Você vê que ele nem fala compre, né? Ele fala, vai aqui dar uma olhada. Então, é muito provável que eu tenha clicado nesse e-mail, que eu tenha visto esses produtos sem expectativa nenhuma de compra. Então, acho que ele fez esse papel de criar essa consideração, né? Pô, de repente, é uma coisa muito mais sobre um conteúdo. E aí a gente fala de conteúdo, às vezes a gente acha que tem que fazer um blog com um texto de 2.000 caracteres. Vocês viram? Era um e-mail com 2 parágrafos, super informativo, falando de algo que para aquele público pode ser super interessante. Ele não era mega vendedor, mas cumpriu o papel dele. Então, o que eu tenho aqui de oportunidade? Impactar a sua base de forma mais ampla. Então, normalmente a gente tem uma base, assim, um número em média, né, quando a gente fala assim, sei lá, eu tenho 10.000 pessoas na minha base, que se cadastraram por e-mail, por telefone, sei lá, alguma forma que eu tenho de conversar com elas. Normalmente, até 30% dessa base vai ser mais quente, vai ser uma base que a gente chama de base ativa, que a gente vai ter algum registro de que essa pessoa já comprou nos últimos 3 meses, ou que ela já visitou alguma página, e os outros 70% vai ser uma base um pouco mais fria. Então, se você conseguir segmentar isso, né, as nossas ferramentas permitem, isso já te ajuda muito. Porque pensa que você pode estar falando com alguém que está super quente, tipo eu cliquei, estou super interessado no vaso biodegradável, e eu posso estar falando com a outra pessoa que, puxa, comprou uma vez, há 3 anos atrás, o e-mail dela está lá. Será que eu não poderia ajustar essa comunicação de uma forma diferente de acordo com a base? Né? Então, quando a gente fala de campanha sazonal e atingir a nossa base de cliente de forma mais ampla, não é disparar um e-mail para todo mundo. Se você tem essa possibilidade de separar quem está um pouco mais quente, quem abriu os e-mails nos últimos 120 dias. Isso é uma forma simples de você conseguir identificar, por exemplo, quem tem alguma interação com a sua marca. Você pode falar diferente com esse público. Se tiver com dúvida, você pode perguntar para a ChatGPT, né? O que seria legal eu falar para um público que está mais ativo nos últimos 120 dias e o que é diferente para um público que está mais frio. Ela com certeza vai te dar umas dicas sobre isso, então é uma forma da gente aproveitar. O que é a solução? Criar um calendário de campanhas sazonais, né? Então eu sei que isso dá trabalho, né? A gente vai ter um time de marketing que tem que pensar, que tem que postar, que tem que escrever. Então, acho que ferramentas como a ChatGPT podem ajudar com isso. E o desafio é como é que eu vou ser relevante sem ser chato. Esse é o maior desafio, porque quando você tem que falar com alguém que não está na tua jornada, é muito, né? E como é que você vai falar com uma base maior, com um monte de pessoas, se você não tem essa informação? Então aqui eu vou passar um pouco por esse desafio olhando para essas oportunidades. Vamos ver aqui. Então vou vir aqui para a ChatGPT e vou falar, olha, me ajude, né? Já estou implorando aqui para a ChatGPT. Me ajude, pelo amor de Deus, a criar um cronograma de e-mail semanal para meus clientes. Então, mesmo em coisas mais estratégicas, não tão operacionais, ela vai ajudar. Então, ela fala, está aqui. Segunda-feira, e-mail de boas-vindas. Terça-feira, destaque do produto da coleção. Quarta-feira, dica de estilo curadoria. Gente, quantas vezes a gente não está com uma fadiga que a gente não consegue nem pensar nisso? Não é legal você já pegar essa lista e partir dela, né? Mas aí eu tenho uma pergunta que é importante. Qual é o número ideal de e-mails para mandar para o mesmo cliente num período de uma semana? Isso também é importante, né? Se você mandar 2 e-mails por dia, você vai mais perder gente do que qualquer outra coisa. Ela fala, olha, vai variar de acordo com o seu público, mas 2 a 3 e-mails por semana parece uma coisa legal. Então, isso já é um número para vocês aí. Se vocês conseguirem impactar nessa frequência, vai ser bacana. Se você conseguir segmentar, que é o que eu falei, respeitar as preferências, observar as métricas de engajamento, aproveitar as temporadas e eventos especiais. E aí eu vou continuar minha conversa aqui com ela. Você poderia criar um template de exemplo para eu enviar e-mails, e aí aqui eu estou pegando um tópico específico que ela me recomendou, né? Então, eu quero que você me dê um template, né, um exemplo de um e-mail que eu poderia falar de dicas de moda e destaques de produto. Então ela escreve aquilo ali, ó, assunto, nome, onde você vai substituir o nome do cliente. E aí onde você vai substituir pela sua imagem, né, do produto, o link.
o botão de call to action, né, que é o botão que vai levar a gente para uma próxima página. Então, assim, notem como a gente pode ir de uma coisa estratégica para uma coisa operacional. Esses exemplos que eu fiz do celular. Mas depois eu testei no desktop e eu pedi para ela criar um HTML para mim. Ela falou que no celular não podia. Eu falei, deixa eu ver no desktop. Eu falei, você poderia criar o HTML desse e-mail para mim? Aí ela criou um HTML. Se você tem sua ferramenta de e-mail marketing, você copia aquele HTML e cola lá. Provavelmente ele não vai estar perfeito, mas você pode editar, né? Às vezes você está sem alguém para te ajudar naquele dia, para fazer um HTML especial. Então, poderia ser uma outra forma aqui de te ajudar. Bom, essas são as 3 oportunidades aqui, e eu estou contando um pouquinho da minha forma muito particular de usar a ChatGPT. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai para um extremo de, meu Deus, será que os robôs vão exterminar os humanos, né? E às vezes a gente esquece que tem coisas muito simples. Esse exemplo é um exemplo muito mais de empoderamento do que de substituição, né? Você vê que a gente não está propondo que a gente copie e cole, mas a gente sabe que no dia a dia isso pode ser uma base que pode acelerar o nosso trabalho. Então, para fechar aqui, só trazendo a mensagem final, eu acho que é muito importante experimentar, mas também medir os resultados. Então, se você está se dedicando para fazer a criação, mas você não está se dedicando para entender se aquele e-mail que você fez, se aquele pop-up que você criou com desconto está funcionando, como é que você vai saber se está dando certo ou não, né? Então, como é que você vai saber se você pode melhorar? E nada dura para sempre, tá, gente? Essa é que nem academia. Assim, se você vai fazer um pop-up hoje, vai ser super legal, no primeiro mês vai ter uma taxa de conversão enorme, depois ela começa a cair, começa a cair, começa a cair, aí você tem que trocar o texto, você tem que trocar a imagem, e as pessoas vão enjoando, a gente tem que ir acompanhando a sazonalidade, o que as pessoas estão falando na internet, as oportunidades que a gente tem de falar de coisas em comum, né? Toda vez que você não souber sobre alguma coisa, sobre o que falar, pensa no que está acontecendo naquela região, né? Assuntos que geram algum tipo de familiaridade. Tem algum meme que tem a ver com o seu negócio? Tem algum assunto que está passando no jornal que você acha que pode ser legal para você falar, de uma oportunidade? Você pode usar a própria ChatGPT para falar, olha, quais são os assuntos mais comentados sobre o meu segmento nos últimos 30 dias, para ela te dar ideias de como você fazer essa criação. Mas é muito importante medir os resultados. Então, explorar as ferramentas vai ser legal, mas não deixar de medir, né, aprender e evoluir. Esse vai ser um trabalho constante, então por isso a ChatGPT pode ser nossa companheira do dia a dia. E só uma mensagem aqui final, né, que não existe fórmula pronta. Eu já trabalhei com centenas, tem produtos nossos são usados por milhares, assim, mais de 2 mil lojas usando. E toda vez que a gente olha para o que cada cliente está fazendo, a gente não consegue assumir que o que funciona para um vai funcionar para o outro. Então, às vezes é o tom de voz da sua marca, às vezes é o seu público que é diferente, às vezes é a sua região, você tem um público muito fiel, às vezes você está numa outra parte do país que, sei lá, muda o clima, já muda o humor, já muda tudo. Então, acho que é importante lembrar que isso aqui não é uma fórmula, né? Isso é uma sugestão para vocês experimentarem, testarem, e que a ChatGPT não vai resolver todos os seus problemas, então também não delegar essa responsabilidade para ela. Ela não vai poder ser demitida, ela vai continuar aí. A culpa vai ser tua de não entregar os resultados, mas com certeza ela vai te dar uma belíssima mão na roda, gente. Gente, muito obrigado, espero que tenha sido útil e prático. Muito, muito, muito bom. Cara, sempre um prazer ter conteúdo. A gente já teve projetos juntos. Sim. Pra quem não sabe, eu sou da Trey, a gente tem bastante coisas em comum, estando como local web. E só dando alguns recados para vocês, esse é o último conteúdo nessa sala. Queria agradecer todos vocês que puderam ver o conteúdo aqui. Tem uma pausa, tem um coffee agora, e depois o retorno é apenas na sala varejo. Vai seguir os 2 últimos conteúdos na sala varejo. Bom evento para vocês. Obrigado.